o Hélio falou assim, olha, vamos falar da importância dos institutos de pesquisa e universidades. Então, vamos falar da importância mostrando um estudo de caso que se aplica não apenas ao ITA, mas qualquer instituição de ensino superior, de ciência e tecnologia, que faça uma pesquisa de ponta e uma formação de recursos humanos de alto nível. Aí tem a foto da nossa biblioteca histórica, projetada por Oscar Niemeyer, onde já fizemos muitos eventos, tem também o auditório que fica ali atrás já, e pertencemos ao DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, que criou e mantém o ITA até hoje com a sua gestão estratégica de alto nível. Pode passar, porque aí a gente já vai para o título, que é a importância dos institutos de pesquisa e universidades para o desenvolvimento tecnológico nacional. Por que eu coloquei o case da indústria aeroespacial brasileira? Muito embora a Embraer seja mais famosa, não é a única. Nós temos muitas empresas aeronáuticas e espaciais e que foram integradas por meio de alunos do ITA e por meio da articulação do Ministério da Aeronáutica e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Prazer, é o professor Anderson, reitor do ITA. Eu estou na reitoria desde 2016, trabalhando aqui e como professor desde 2005. Sou egresso aqui do mestrado do ITA, sou engenheiro civil formado pela Unicamp e fui enviado para fazer doutorado no Canadá, na Universidade de Calgary, onde morei lá por 4 anos e, inclusive, tive 2 filhos no Canadá também, que isso o que nos fez ficar mais conectados ainda com o país. Pode passar. E falando, então, de ecossistema de inovação, eu coloco na foto 3 modelos de inovação. Forma simplificada, o modelo estático, modelo laissez-faire e o modelo de hélice tríplice. O modelo estático é aquele onde o Estado ele meio que observa a indústria e a academia. Ele pouco atua, ele deixa a indústria e a academia isoladas e não existe fomento, não existe atuação. E, por incrível que pareça, há muitos locais do Brasil onde não existe esse fomento. Aliás, eu lembro quando eu era presidente da CAPES, eu interagia muito com as FAPs, as fundações estaduais. Eu tinha um estado que no ano X colocou 0 em ciência e inovação, 0. Né? E há país também onde não existe isso. E o país, no passado, eu diria que antes da criação do ITA, a região aqui de São José dos Campos era uma região que não tinha inovação. Né? A entrada do ITA que permitiu essa atuação. Há aqueles onde o governo, então, articula com a indústria e a academia. Isso acontece por dezenas de modelos e muita inovação tem ocorrido no Brasil com o apoio da FAPESP, apoio do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, incentivando que esses órgãos atuem e cheguem perto das empresas e vice-versa. E na direita, o modelo de hélice tríplice, que é o modelo do ITA, o modelo da criação do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o modelo do Parque Tecnológico da UFRJ, o modelo do nosso Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, do Tecnopuc, lá da PUC do Rio Grande do Sul, o modelo que o IPT tem buscado fazer com o IPT Open Experience, ou seja, redes trilaterais e organizações híbridas, instituições onde no mesmo espaço físico você tem a indústria, você tem a academia e você tem o fomento atuando. São esses modelos que a gente precisa perseguir e colocar isso no estado de São Paulo e no Brasil. E coloquei alguns exemplos e quero falar do modelo, então, aqui de São José dos Campos. Pode passar. O ITA foi criado porque o Richard Smith veio do MIT e estabeleceu o Plano Smith, que foi aceito pela Força Aérea. Já em 1945, no Rio de Janeiro, ele dizia: Brasil will be the first major country of the world to integrate all educational and research facilities. Ou seja, veio alguém visionário e disse:
Vamos integrar a educação e a pesquisa num único centro geográfico, numa única organização legal. Então, ele já tinha essa visão. Vamos criar algo conectado, algo em que a indústria, a academia e o fomento atuem de forma sinérgica para produzir os resultados. Eu vejo gente dizendo, nossa, a Embraer surgiu do nada, a Embraer surgiu do acaso. Não é verdade. Houve uma gestão estratégica, houve um plano, houve uma mente por trás de tudo isso, e essa mente se chama Richard Smith, com a orientação do Marechal Casimiro Montenegro Filho. Pode passar. E uma escola de excelência, que é o ITA, a criação. Olha a cabeça do Richard Smith. Ele dizia no seu plano estratégico, nem título honorífico o ITA daria. Nem isso. Ou seja, a educação tem que ser objetida pela ciência, pela engenharia e pelo mérito. Então, alguém que trouxe... O MIT, por exemplo, você pode procurar quem já ganhou honoris causa do MIT. Aqueles títulos honoríficos que é dado para celebridades. Às vezes tem universidade lá nos Estados Unidos que deu título para Oprah, Winfrey, até ator de TV, músico de música popular ganha título honorífico. No MIT você não acha. Não existe. Ninguém até hoje ganhou um honoris causa do MIT. Pode passar. Aí a arquitetura, não sei se todos conseguem ver, mas o reitor, por exemplo, está abaixo do conselho, coisa que isso não existe no Brasil, o ITA é exceção. E o MIT também funciona assim. Ou seja, o reitor ele está subordinado ao conselho superior. Ou seja, é um conselho, pode passar, com representantes, como tal, pode passar o slide. Lá naquela época, década de 40, ele já dizia, vai ter um conselho representante da indústria, do comércio, da educação, da pesquisa e federal. Ou seja, um conselho plural. Eu acho que é isso que a gente tem que perseguir no Brasil, que as universidades tenham representações de entidades nos seus conselhos, na FAPESP. Já acontece, né? Mas que a gente persiga isso e cada vez mais a gente consiga estar conectado com o mundo externo. Pode passar o slide. E aí, então, eu tenho só 7 minutos, não posso dialogar, mas eu queria mostrar, assim, esse já, eu acho que é praticamente meu último slide, o que gerou, então, de projetos. Primeiro, né, a criação da Embraer foi um grande exemplo, mas os projetos específicos. Esse avião KC-390 teve centenas de engenheiros do ITA no projeto dele, centenas. Houve o financiamento, a visão estratégica da Força Aérea Brasileira para investir 5 bilhões de reais, não na compra, mas no desenvolvimento dessa tecnologia. Tem um contrato de royalties que para cada avião que é vendido lá no Portugal, na Hungria, na Holanda, nos Estados Unidos, se houver venda, royalties sejam pagos para a Força Aérea e sejam reinjetados novamente, assim como aconteceu com o Super Tucano. O ITA recebeu milhões de reais em royalties do Super Tucano, pelo desenvolvimento tecnológico, pelas vendas comerciais. Outro exemplo, o míssil Piranha, também foi desenvolvido e empregado aí pela indústria, a Vibraz, aí, a Mectron trabalha com esses mísseis, né? O Darter, né? VSB-30, um foguete que já voou até na Nova Zelândia, na Austrália. Então, ou seja, quando alguém vê um avião desse, voando um KC, um cargueiro desse que é lindíssimo, e vê ele voando em céus aí distantes, alguém diz, nossa, que sorte que a Embraer teve, né, de vender. Não foi sorte, foi educação. ITA, universidades, USP, Unicamp, ou seja, formação de recursos humanos de alto nível, pesquisa desenvolvida com financiamento governamental e privado, e a indústria presente acompanhando desde o nascedouro, trazendo para um patamar tecnológico avançado e competindo globalmente com parceiros fortes, como a Embraer compete. Pode passar? Então, está aí, queria dar esse recado e incentivar que a gente
cada vez mais valorize, porque nada será alcançado numa indústria de ponta sem a participação dos institutos de pesquisa e das nossas queridas universidades. Obrigado.